Olá, tudo bem? Respondendo à pergunta das pessoas sobre doenças psicossomáticas, venho aqui falar também sobre as doenças histéricas. O que são doenças histéricas dentro da medicina psicossomática? São doenças meramente imaginárias. São doenças em que o paciente se imagina doente e confabula com o corpo. A palavra histeria vem do grego histéria, que quer dizer útero. Por que útero? Porque naquela época, lá atrás, na época de Freud, acreditava-se que as doenças histéricas só davam em mulheres e que a origem vinha do útero. Só que mais tarde eles perceberam que os homens também tinham doenças histéricas. Dentre elas, tem a cegueira histérica, paralisia histérica, surdez histérica e muitas outras. Então, as doenças psicossomáticas e as histerias, a histeria é uma forma também de neurose, né? Pois é provocado dentro de seus conflitos internos e emocionais. E o psiquismo, ele tem um poder espódico sobre o organismo. Da mesma forma para adoecer como para curar. Pois é a mesma força, só que num sentido inverso. A mesma força que faz com que adoeça, a mesma força faz com que venha a se curar, né? E quem é vítima de uma doença histérica, ela se torna propensa a mais doenças histéricas. Desde que ela não seja tratada, é claro. E às vezes vai ficando cada vez maior. E o simples perguntar sobre os sintomas é o suficiente para ocasioná-los. Simples pergunta sobre os sintomas, né? Quem não já conheceu alguém próximo que não tenha tido um caso desse, né? É tão interessante que é muito comum nos consultórios médicos, né, nas clínicas médicas, o paciente procurar o médico e o médico não vê um quadro clínico através de exames do laboratório, exames clínicos, não vê um quadro clínico da doença, pois elas são meramente imaginárias, inexistentes. Para a psicologia também chama de doença por representação ou representação de uma doença, onde o paciente acredita-se doente e o psiquismo faz adoecer, porque o psiquismo tem um poder despótico sobre o organismo. Então você vê nos consultórios médicos muitos pacientes procurando, né, ajuda e o médico não vê um quadro clínico claro da doença, muitas vezes. E o que fazer num caso desses? Pois o médico ele fica numa situação bem difícil, porque não havendo um quadro clínico que represente a doença, ainda nos exames do laboratório, é inadmissível para o paciente ouvir do seu médico que você não tem nada. Às vezes o médico diz que você está com estresse. Ele pode dizer, não, você pode estar numa crise de ansiedade. Isso é estresse. Porque não está dentro do seu conhecimento como tratar esses tipos de doenças imaginárias, inexistentes. Porém, para o paciente, é inadmissível ouvir do seu médico que ele não tem nada, pois o paciente não conhece o poder de convencimento de sua imaginação.